Antes desse livro chegar nas livrarias brasileiras, ele já apareceu com muita força e já era um fenômeno lá fora. E não é só uma história que conquistou leitores, ele também ganhou o Hugo Awards de melhor romance, que é um dos maiores reconhecimentos da ficção científica no mundo, e não para por aí. Também foi indicado a prêmios gigantes como o Nebula e o Locus. Então, gente, não é só hype. Mas o que me chamou mais atenção é que esse livro não ficou famoso por ser uma ficção científica cheia de ação. E é mais sutil, é política, cultura e identidade. Uma lembrança chamada Império acompanha a história da Marit, que é uma embaixadora enviada de uma estação espacial muito pequena para a capital de um império gigantesco. Império esse que ela tem ali uma relação de amor e ódio. Ela cresceu querendo fazer parte dele, né? E por isso, e por não ser parte dele, tem muitos sentimentos contraditórios aí. Quando ela chega, né, nesse império, ela descobre que o embaixador anterior, né, a ela morreu, sob circunstâncias bem suspeitas. E aí, ao mesmo tempo que ela precisa entender o que está acontecendo para tomar posse do seu cargo e né, dar continuidade ao trabalho, ela percebe que também há muitos jogos políticos e de interesse que ela não faz ideia do que está acontecendo. Na estação espacial que ela nasceu, existe uma tecnologia secreta chamada Imago, que você transfere a consciência de pessoas importantes para outras pessoas, né? Então você consegue manter o conhecimento dessas pessoas mesmo após a morte dela. E no caso da Marit, que ela é a embaixadora nova, ela tem o Imago na cabeça dela com a consciência do embaixador anterior. Só que este dispositivo dela está desatualizado há 15 anos, que foi a última vez que essa pessoa esteve na estação espacial e pôde passar o conhecimento para a máquina, né, para a tecnologia. Além disso, este dispositivo está com o funcionamento bem comprometido. E ela não sabe dizer se foi sabotagem ou se eles tiveram pouco tempo de integração ali, né, de acordo com a tecnologia que precisa, e não estão conseguindo ali manter as duas consciências no mesmo corpo. Então a Marit, além de estar tentando sobreviver politicamente dentro desse império que ela sempre admirou, ela também começa a perceber que talvez essa admiração não seja tão simples. E aí que a história começa a ficar mais sobre identidade, pertencimento, e até onde a gente vai, ou até onde a gente perde a nossa identidade para tentar fazer parte de alguma coisa muito maior. Uma das coisas mais interessantes de Uma Lembrança Chamada Império é como ele usa a linguagem e a cultura quase como uma ferramenta de poder. Quase não, totalmente como uma ferramenta de poder. E eu não tô falando de dominação de territórios através de força e guerras, que é o que a gente comumente vê. E sim, é como a forma de dominar ali é através da fala, da escrita, da forma de se expressar. A cultura deles é tão forte, tão sofisticada, que as pessoas de fora querem fazer parte, mesmo que isso signifique ir apagando quem elas são e apagando a sua própria identidade. E a Marit está exatamente nesse lugar. Ela ama aquela cultura, ela admira aquilo tanto, aquela forma de falar, aquele tipo de poesia, a forma de literatura, que ao mesmo tempo que ela quer tanto ser aceita ali, ela percebe que está perdendo identidade e perdendo quem ela é. E aí ela precisa também se adaptar o tempo inteiro para fazer parte. E ela começa a sentir isso como um peso. Porque não é só a linguagem, não é só o idioma, né? A gente está falando ali de uma forma que a narrativa ela te mostra que os dois impérios têm seres que são fisicamente diferentes, que são intelectualmente diferentes, que têm formas de se expressar diferente. Então não é só você parecer, né? A forma como você sorri, a forma como você demonstra sentimentos são diferentes. E ela sente que o tempo inteiro ela precisa forçar para parecer uma coisa que ela não é. E aí, para vocês entenderem melhor, o Império ele tem toda uma linguagem mais indireta, carregada de significado, cheia de subtexto, né? Então, a Marit, ela chega ali vindo de um lugar muito mais direto ao ponto que ela se perde totalmente, né? Não é só sobre entender as palavras, entende? São pausas, olhares, jeitos, trejeitos. É isso. Tudo ali comunica alguma coisa, tudo ali tem uma intenção, sabe? E aí, gente, com tudo isso em mente, você percebe que você está lidando ali com um livro sofisticado, né? É um livro que ele te faz mergulhar
numa imaginação diferente, porque você precisa construir aquele povo na sua cabeça, né? Como eles são são enquanto sociedade, né? E você precisa também acompanhar ali as mudanças da narrativa, as mudanças da história. Porque como eu falei para vocês um pouco mais no começo desse vídeo, a gente tem ali algumas situações que a Marrit vai precisar lidar e ela tá sozinha. Eu acho que ela não tinha a dimensão do que seria ir para esse lugar e ter que ser quem ela precisa ser. E ela só percebe isso quando ela chega lá, cheia de problemas. É uma leitura que ela te traz muito o poder da linguagem, o poder da comunicação, e você torce para Marrit conseguir atingir os objetivos que ela tem, embora você também sinta que ela não devia se anular por essa cultura gigantesca, por esse império gigantesco. Porque aqui, gente, a gente está falando de uma região interplanetária. Entendeu? O império, ele abrange vários planetas. Então, é um império gigantesco que tem uma cultura, uma linguagem, uma forma de se expressar. Então, ele influencia todos os outros pequenos territórios. Territórios esses que a gente está falando de estações espaciais, outros planetas menores, né? E parece que todo mundo quer fazer parte daquilo. Todo mundo que acha que ali é o lugar mais legal e fazer parte daquilo é a coisa mais legal que pode acontecer com ela. Mas aí, durante a leitura, a gente vai percebendo que a Marrit ela vai amadurecendo. Ela vai modificando alguns pensamentos em relação a isso, porque ela tem ali uma coisa muito maior para lidar, né? Ela precisa descobrir se o antecessor morreu de causas naturais ou se ele foi assassinado. Se o dispositivo que está na cabeça dela, mesmo desatualizado, foi sabotado ou está tendo um problema. E ela vai contar com algumas ajudas especiais aí, né? De alguns amigos que ela vai fazer pelo caminho. E também teremos aí uma pitadinha de romance. É bem pouco nesse primeiro volume, eu acredito que o segundo vai trazer um pouco mais disso, mas é interessante porque a forma de se relacionar é diferente, porque a gente está falando de dois seres muito diferentes entre si. Então é muito interessante ver como isso acontece. Tudo nesse livro me surpreendeu positivamente. É um livro muito diferente de tudo que eu já li. Mesmo gostando muito de ficção científica, eu sempre pendi mais pro lado mesmo de situações onde precisa salvar o nosso planeta Terra, que ele nem existe aqui. Eu acho que tem uma menção a alguma coisa que aconteceu e que precisou sair de lá e explorar mais o espaço, sabe? Mas é uma coisa muito simples. Assim, uma menção mesmo. Então, a maioria das ficções científicas que eu tô acostumada se passam para salvar a Terra de alguma coisa ou para destruir a Terra por algum motivo. Então, logo no começo, isso já me deu um estranhamento, porque eu falei, mas cadê minha referência, que é a Terra? Sabe? Demorou um pouco para eu sair disso, me desprender desse conceito. E aí eu também liguei isso muito a, tipo, fantasia. Eu não preciso estar na Terra para ler livros de fantasia e eu consigo visualizar isso muito bem. Então, a partir disso, eu consigo fazer isso na ficção científica também. Então, foi muito bacana. Aí, à medida que a leitura foi fluindo, eu consegui adaptar melhor os meus pensamentos sobre isso, sobre aí uma comunidade interplanetária, que para mim parece assim, muito absurdo, porque a gente vê às vezes um país que nem o Brasil, que é muito grande, que é difícil de administrar todas as partes dele. Imagina vários planetas, né? Distantes entre si, para viajar. As viagens demoram nesse universo também, não é um negócio de um dia para noite, não, as viagens demoram, tanto que a Marrit demorou 3 meses para chegar da estação espacial que ela vivia e chegar no Império, né? Então, são viagens demoradas, e tudo isso, eu acho que meio proposital da autora também, de trazer isso de uma forma que você vai construindo aos poucos na sua mente. Eu gostei muito disso. A inteligência artificial também tem um peso muito grande nessa história, porque a gente tem aí um sistema que controla todo o império, e esse sistema ele foi criado por uma pessoa desse império. Então, há críticas de que se essa inteligência artificial ela realmente opera pelo bem maior ou se ela opera pelos interesses de quem criou
Eu achei isso sensacional, espero que isso até seja um pouco mais abordado no próximo livro, porque daí a gente está entrando num ponto de tecnologias muito avançadas e que, mesmo sendo muito avançadas, às vezes ainda sofre a interferência do ser humano. E como isso é usado para um lado, para o outro, para o bem ou para o mal, enfim. Foi um ponto que me chamou muita atenção da história também. Além dos personagens que são muito bem construídos, tem uns 3 ou 4, assim, além da Mahit, que eu gosto muito da participação e que eu torci, que eu fiquei triste, né, amando dos acontecimentos. Eu gostei muito da forma como a autora cria esses personagens, porque muitos deles são muito diferentes da nossa cultura mesmo, e eles seguem uma característica muito particular do Império, né? Então, conectar, eu acho que é muito difícil, porque é muito diferente da gente, e mesmo assim, ela conseguiu fazer de uma forma maestral, assim, realmente. Uma Lembrança Chamada Império é o primeiro livro de uma duologia, então ele deixa um gancho gigantesco pro próximo. A gente tem algumas respostas nesse livro, muitas outras perguntas também, e ele deixa você muito curioso pro que vai acontecer a seguir. Eu acho que ele vai escalar um pouco, assim, sabe, para um patamar maior do que foi esse livro, embora ele já tenha sido muito grande, no sentido territorial da palavra, porque, assim, o Império Interplanetário é absurdo de imaginar, e eu acho que vai escalar para uma coisa maior ainda do que isso, mais espacial ainda do que isso. E aí também, gente, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que, da mesma forma que todo mundo de fora vê o Império como a sociedade perfeita e aquilo que todo mundo queria fazer parte, eles olham para as pessoas de fora como selvagens. Então, assim, centrado no Império, é como se o universo todo fosse centrado no Império, e quem não faz parte daquilo é uma raça inferior. E eles são vistos como inferiores, como assim, nossa, mas um selvagem consegue fazer isso? Sabe? Eles são vistos como inferiores e todo mundo sabe que qualquer pessoa de fora ia fazer de tudo para participar daquilo. Porque a Mahit, ela não é a única embaixadora, ela é a única embaixadora da estação dela. Mas existem outros embaixadores de outros pontos do espaço, né, que também vão para lá. E além disso, também tem como você migrar para esse império, né, vistos e, né, burocracias, para você exercer algum papel ali, seja acadêmico, seja militar. Então, eles têm uma consciência de que eles são, tipo, os melhores daquele universo e que todo mundo quer fazer parte daquilo. E que quem quer fazer parte daquilo, né, quem vem de fora e tal, não é tão bom quanto eles, não consegue fazer as coisas que eles fazem da melhor forma, igual eles fazem, né? Eu acho uma crítica muito interessante por ser centrado nisso, sabe? E até a parte de literatura, que é uma parte que a Mahit se interessa muito, ela se sente inferior imagina, se os maiores poetas da atualidade vieram de Texicalum, o nome, tá? Desse império, Texicalum, eu acho. Se os maiores poetas vieram de Texicalum, quem sou eu para querer escrever poesia? Então, assim, é esse tipo de coisa, de mentalidade que você vai encontrar aqui nessa história. E aí você vai perceber que a Mahit, por vir de fora, ela pensa muito fora da caixa, e é isso que faz dela tão especial. É isso que vai fazer com que ela consiga muitas vitórias aí nesse universo em relação ao assassinato / acidente que matou o embaixador anterior, em relação ao dispositivo Imago que não está funcionando adequadamente, com relação às relações que ela vai construir de amizade nesse universo, né, nesse império. Então, a gente tem aí uma personagem que ela é extremamente interessante. Então, gente, é um livro que, para você que gosta de ficção científica, um prato cheio de muita coisa boa na ficção científica. E eu acho também que ele é bem fora da caixinha. É um livro que ele vai te trazer posicionamentos, informações diferentes do que a gente está acostumado, e também vai trazer mesmo um universo, um mundo inovador, eu acredito. Não sou a
super conhecedora de ficção científica, não li tantos quanto gostaria, né? Estou construindo o meu acervo de ficção científica, mas dentro das coisas que eu estou acostumada a ler do gênero, ele me surpreendeu muito. E não só em questão de ser uma boa história, mas também de trazer elementos muito únicos, que eu gostei bastante de explorar ao longo da leitura. Principalmente esse lado menos batalha, guerra e mais conhecimento, linguagem. Veja bem, não estou falando de idioma, estou falando de linguagem, expressões, sabe? Coisas mais sutis. É isso. Gente, eu tenho certeza que quem optar por ler esse livro vai gostar e vai vir aqui conversar comigo nos comentários, porque, afinal de contas, né, vencedor do prêmio Hugo, sucesso internacional, chegando no Brasil, acho que chegou em abril ou março, então, bem recente. Porém, eu já vi muitas pessoas falando desse livro, eu acho que ele vai conquistar muitos leitores de ficção científica. Não esquece de me dizer aqui nos comentários o que você achou dele, ou se você ficou interessado na leitura, se você gostou da ideia do livro, pra gente bater um papo aqui nos comentários. E se você já leu, marque spoilers aqui, porque ele é bem recente, mas eu quero saber o que você achou de alguns detalhes, certo? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui no próximo vídeo, gente. Um beijo! Tchau, tchau!